E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Salve, salve, edição mais do que especial do Varejo Cast. Somos o GPS NRF ocupando o Varejo Cast. Este que vos fala é o Luiz Henrique, na condição de mediador e entrevistador de 3 experts, aqueles que vivenciaram todos os momentos da NRF na sua 110ª edição. Eu me refiro a Fred Alecrim, a Jumix, a Juliane que está aqui com a gente, e ao Caio Camargo. Sejam bem-vindos a essa edição de ouro. Afinal de contas, vocês estiveram juntos ao longo dos 6 dias, sempre trazendo um resumo do que acontecia naquele dia, mas esta é a oportunidade, digamos assim, de diamante, de reunirmos os 3 em torno de uma reflexão e de uma conclusão do que foi a NRF 100% digital. Eu começo saudando aqui a Ju. Salve, salve, Ju. Olá, muito feliz por essa oportunidade de fazer o grande resumo, né, dessa feira tão especial e que trouxe tantos insights e que está movimentando toda a internet e está fazendo também com que as empresas abram o olhar aí para criar e estar aberto também para as inovações. Estou muito feliz de estar aqui. Ok, Ju, e agora vamos na conexão com ele, Fred Alecrim, o dono do Varejo Cast. Portanto, estamos aqui em ocupação do Varejo Cast, ele que está sempre à frente, aproveitando aqui para agradecer a todos que escutaram vocês ao longo da caminhada da NRF, né, nas mais variadas plataformas, em especial aqui no Varejo Cast. Isso vai ser distribuído por todos os podcasts possíveis e imagináveis. Fred, saudações. Saudade de você, meu amigo, parceiro fantástico aí do 30 na Quinta, que vai voltar já já. E aí quem está aqui nos ouvindo vai saber que projeto massa é esse, que vai para a sua temporada 2. Muito bom estar mais uma vez com minha querida amiga Ju e meu querido amigo, mentor, guru, Caio Camargo. E contigo, cara. Muito bom estar aqui mais uma vez e com todo mundo aí que nos acompanhou, mandou pergunta, mandou sugestão e elogios aí para o nosso GPS NRF, que está hoje no seu 13º e último episódio. Ok, 13º, né? Episódio final desta temporada. Caio Camargo, salve, salve. Salve, salve. Tava com saudade desse teu salve, salve. 13º, que não tem 13 letras. Mentira, não tem, mas é só uma brincadeira aqui, como faria Zagallo nessa história toda, né, meu amigo? Muito bom, cara, a gente voltar aqui alguns dias depois, aí passados dessa NRF surpreendente aqui, para voltar para esse pós-NRF, esse compilado das melhores práticas, os melhores aprendizados. Vamos juntos, cara. Saudade aí. Em breve de volta no 30 na Quinta. Vamos que vamos. Salve, salve, meu amigo. Ok, muito obrigado, então, mais uma vez a você que está curtindo a gente aqui. Este é o Varejo Cast com o GPS NRF, tá, gente? O GPS tem dupla significação aqui, os meninos. GPS é aquilo que, né, que te dá direção, que te leva de um ponto a outro. Mas é um certo... Na verdade, eles criaram isso também com um significado gratuito, prático e simples. E eu quero aqui, desde já, parabenizá-los pelo trabalho fenomenal que vocês fizeram, né? Porque eu costumo dizer que em tempos de tanta informação, a curadoria faz total diferença. E o que vocês fizeram ao longo desses 6 dias foi a curadoria, ou seja, para quem os seguem, com certeza receberam em primeira mão um conteúdo refletido, não tão somente a explicação da palestra, mas a reflexão em torno de todos os momentos que ocorreram na NRF. Por falar em NRF, gente, essa feira centenária, que é de fato o principal palco do varejo de negócios no planeta, eu devo dizer que nós estamos aqui acompanhados por alguém que está na sua 3ª NRF, que é o caso da Ju, alguém que está na sua 8ª NRF, que é o Caio Camargo, e o veterano Fred Alecrim na sua 11ª NRF. E aí eu não... Vovô Fred Alecrim de NRF. É o vovô, né? E aí eu não começaria de forma diferente. Fred, vamos fazer uma introdução básica assim, do que representou esse evento, porque são 10 idas a Nova York, todos os anos, ali no mês de janeiro, e esse ano, meu amigo, você ocupou o seu escritório aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e por 6 dias consecutivos não, em 2, né, fins de semana diferentes. Como é que foi, bicho, acompanhar da sala da tua casa esse evento, que eu sei que é a tua Copa do Mundo? Oh, bacana, Lula. Primeira coisa que eu acho em relação à NRF tem a ver com ela ter acontecido, sabe? Eu acho que isso foi muito importante para o varejo, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Afinal de contas, é um evento
muito global. Então, ter acontecido num momento que a gente teve um ano de tantas incertezas, tantos desafios, tantas dificuldades, e começando um novo ano, então o empresário, os profissionais do varejo ficam naquela, caramba, para onde que eu aponto, né, a minha direção, meus investimentos, para onde vai esse GPS, né? Então, essa orientação, esse norte. E eu acho que esse evento, todo início de ano, tem um pouquinho desse papel de mostrar quais são as temáticas importantes, o que o negócio tem que cuidar, ou pelo menos analisar se faz sentido para ele ou não. Então, nesse ponto, fantástico o que aconteceu. E esse movimento, né, eu gosto muito do mantra movimento gera movimento, é muito importante para inspirar, para provocar, para nos manter em movimento, né? Então, isso aí é bacana. O segundo é o desafio de fazer isso de casa, né? Porque o formato 100% digital, por causa dessa pandemia terrível que a gente ainda vive, então a gente teve um evento pela primeira vez 100% digital e, assim, em relação a conteúdo, eu acho que nem muda muito, até tem uma coisa muito boa, porque o Caio e a Ju vão lembrar, né, a gente quando está lá presencialmente, no Centro de Convenções, no Javits Center, você tem 6, 7 palestras acontecendo ao mesmo tempo, você tem que fazer sua aposta. E aí você faz a aposta foi errada e são muito distantes, ele é muito grande. Então, se você sai de uma palestra que não está boa para outra, você chega no final da outra palestra lá, se ela não é próxima. E você não tem como ver de novo. Já nesse digital, ele é assíncrono também. Ao mesmo tempo que ele acontece sincronamente, ou seja, ao mesmo tempo, você está ali ao vivo, você ainda tem um tempo para rever aquilo lá. E isso é muito bom, porque você acaba podendo assistir tudo, se você quiser, diferentemente quando você faz presencial, que você tem que ter uma equipe maior para cobrir o maior número de palestras, para você saber o que aconteceu no evento todo. Né? Então, isso até para compartilhar também, né, Fred? Até para compartilhar com vendedores, com gerentes, com a equipe depois, bota lá numa tela do computador, numa sala lá pro pessoal, alguma coisa assim, dá para resolver, né? Exato. Então, isso é muito bom. Porém, uma coisa que a gente perde duas coisas importantes do evento, que é a Expo, que é a especialidade do Caio, que é ver aquelas soluções na prática lá, a turma mostrando as soluções e tal, que é a parte da feira, e para mim, a que eu mais gosto, que é ir para a rua, né? Fazer aquele tour guiado nas ruas de Nova York para ver na prática o que foi falado lá durante as palestras. Isso, infelizmente, a gente não teve, mas no ano que vem, que é quando, se Deus quiser, a gente vai estar aí já no mundo um pouquinho mais seguro e a gente vai poder voltar para um evento presencial, né? Então, eu tenho esses dois olhares aí, o olhar de ter acontecido, bacana, parabéns, NRF, e o outro de como ele aconteceu, que foi um super desafio, mas valeu a pena. Caríssimos amigos que estão a ouvir o nosso podcast aqui, eu devo dizer a vocês que eu sempre aprendo com todos, né? E agora eu acabei de aprender assíncrono, né? Porque na hora que Fred falou assíncrono... né, cara? Nossa, o próximo filho vai ser esse nome, assíncrono. Eu já anotei aqui e já vi que o Caio também estava anotando alguma coisa ali, enfim, assíncrono. É sempre já que você quer, nesse momento, a comunicação assíncrona é um dos legados do trabalho remoto. Certo? E toda vez que você trabalha assincronamente, você tem que ter uma habilidade, desenvolver a habilidade da escrita. A escrita tem que ser muito forte, porque se você não trabalha falando como a gente está aqui, né, idas e vindas, então dentro do conceito do assíncrono, o escrever é muito importante, né? Então recomendo aí para quem está nos ouvindo o livro Remote, do Jason Fried e do DHH, que são fundadores do Basecamp, que tratam sobre esse trabalho remoto que é muito bom. Olha que coisa boa, de certa forma a gente volta às origens, ou seja, vamos escrever. Vamos lá então. Ju, eu vou contigo agora para esse teu overview assim, inicial, as tuas considerações iniciais do teu... O Fred trouxe alguns pontos que chamou a atenção e certamente você trará outros, porque nesse primeiro momento aqui do nosso podcast hoje, do GPS NRF, a gente tem um roteirinho aqui básico, mas para a gente dar essa introdução inicial para quem nos ouve, até principalmente para pessoas como eu, que não consegui acompanhar todos vocês, sigo-os nas redes sociais, vi o trabalho que vocês fizeram, tenho grupos com os amigos aqui, mas não estava lá todo momento. Então, para quem nos vê ou nos ouve pela primeira vez e está inserido nesse mundo maravilhoso que é o varejo. Certo. Em relação à estrutura que o Fred estava falando, que o digital trouxe, e é um grande crescimento,
principalmente além, né, de ver várias palestras e ver depois, é você poder pesquisar mais sobre a pessoa, a marca, junto na palestra. Então, lá, eu não consigo ter essa velocidade de anotar, né, prestar atenção, os slides e já pesquisar mais. Então, o que aconteceu é que eu consegui ter uma profundidade muito maior nos assuntos durante a palestra, porque eles iam dando insights ou palavras, iam falando sobre outras marcas ou ideias, e automaticamente eu já ia abrindo abas, né, junto da palestra e fazendo essa pesquisa, o que ficava muito mais fácil, né, de entender o assunto e até de ter um insight para trazer essa informação depois para cá, né? Então, isso para mim foi fundamental, assim, inclusive quando voltar ao presencial, eu vou pensar como é que eu vou conseguir fazer todas essas anotações e essa pesquisa simultânea. E também uma outra coisa que foi muito positiva para mim é o conforto de estar em São Paulo. Eu sou gestora, né, de uma empresa, cabeça criativa de um estúdio, então nesse período, né, de pandemia, então a gente está tendo que ter ações muito rápidas e não precisar ir até lá, né, esse conforto de estar aqui, eu consegui fazer essas análises, já ir aplicando nos projetos e nos trabalhos que a gente está fazendo, porque a gente vai falar depois um pouquinho sobre aceleração, então os insights que a gente ia tendo, que a gente ia trocando, inclusive no podcast, eu já conseguia ir aplicando nesse trabalho. Então, foi muito produtivo por esse lado, né? Assim como o Fred disse, faltou o tour, né, que a gente sempre faz, e isso, eu sou a pessoa do design, né, de retail, então é muito importante da experiência, então é muito importante essa troca. Então, sem dúvida, quem sabe, né, se de repente eles forem fazer em junho, eles não pensem numa estrutura de cada marca, de repente, apresentar o seu ponto de venda para levar um pouco essa experiência, que isso seja ao vivo. Então, mas foi muito legal mesmo, então parabéns também à NRF, foi muito produtivo. Saindo, portanto, da persona que é especialista em VM, em experiência de loja, saindo do design, vamos agora ingressar no mundo técnico-comercial com a visão sempre perspicaz e cirúrgica dele, Caio Camargo. Ah, meu amigo. Primeiro, palavra, né, cara? Essa é a palavra que eu não ouso falar. Como era, Lula? A perspicaz. A perspicácia e o nível cirúrgico de vossas observações, amigo Caio. O intrépido e perspicaz. Tô brincando. Cara, primeiro, né, eu vou brincar um pouco com os dois. Puta, o que o Alecrim falou é fantástico, né, cara? O fato de executar, fazer. E eu acho que no ano que todo mundo teve que se reinventar, um próprio evento desse porte, 110 anos fazendo do mesmo jeito, se reinventar e executar, né, mostra que todo mundo tem que se mexer, né? Então isso é legal. E brincando um pouco com a Ju aqui na questão que ela falou, que... Como é que é, Fred? Teu som tá... Oi? É um ponto que a gente fala muito, né, cara? Até teve muita coisa falando disso, que, pô, dá o primeiro passo, né? A gente fica da perfeição e tal, e esse exemplo, a gente tem que elogiar quem faz, cara. Na próxima, os caras vão ajustar o que tiver que ajustar e tal, né? Então, fazer é muito importante. Muita gente lutando para segurar, tentar fazer do jeito que fazia até o último momento, né? Se um evento desse porte tem que mudar todo mundo. E aí eu vou brincar um pouco com a Ju, que a Ju falou de ser aqui em São Paulo, né? Pô, a primeira NRF a 8ª NRF, a primeira que eu fiz de bermuda, né, cara? De bermuda dentro de casa. Confesso, né, aquela vontadezinha de sentir aquele -5, -10, às vezes de Nova York, né? Vai bater uma saudade, muda um pouco o janeiro para quem está acostumado, né? A programação. Mas, assim, foi bem diferente, o contexto pedia isso e foi legal, né? Bom, acho que no conceito técnico foi fantástico, ela funcionou, pouquinho problema nessa história toda, né? Alguns aprendizados para quem faz evento, participou de evento, ou seja, os caras tiveram a sacada de fazer em 100% pré-gravada, pouca coisa ao vivo, fizeram só alguns perguntas e respostas ao vivo ali com a interatividade, e falo interatividade, isso foi fantástico para mim foi um ponto forte da NRF, né? Numa feira como essa, né, quem está acostumado aí, ou quem já teve alguma vez tal, você encontra muito brasileiro, encontra o pessoal no corredor, combina, conversa e tudo mais, troca mais com o pessoal da própria, de outros países assim, o próprio NRF e tal, você não troca muita conversa, né? Não dá. E aí tinha chats, cara, tinha chats em cada sessão.
E em alguns chats que eu participei, assim, o pessoal estava assim, muito proativo, boa conversa sobre a pauta, o pessoal colocando copiando o highlight ela e colocando para os outros, né, entenderem e copiar, levar para casa os highlights, então, que é os pontos fortes, né? Então, assim, foi muito legal, cara. Então, assim, muito bacana alguns pontos ali importantes. De fato, se eu fosse colocar alguma coisa que não funcionou, como o Fred falou, minha pegada numa NRF sempre foi a Expo. Eu sou um cara que passa os 3 dias de evento dentro da feira para olhar tecnologia, olhar hardware, software, coisa nova que vem para cá, e eu não consegui cumprir essa tarefa no virtual. Mais uma Expo virtual que não funcionou, né? Tá difícil fazer esse formato de exposição, e não digo nem pela plataforma, tá? Mas isso é um aprendizado, né? As empresas expositoras não entenderam a linguagem, eles não entenderam a linguagem que eles têm que oferecer nesse momento, nesse tipo de situação. Então você via muito, olha, tá aqui o que eu tenho para apresentar, são 3 vídeos que estavam no YouTube, mas vídeos de propagandas de 3 minutos da empresa, sabe? Quando podia ser uma coisa quase no modelo live commerce. Isso aqui que eu tenho, olha que case legal, olha que coisa bacana, e não era muito assim, tinha historinha, musiquinha, etc, tal, e isso, cara, para quem tem que olhar 350 empresas, que esse é o número de expositores dessa edição virtual, normalmente chega a ter 800 expositores, uma NF tradicional, um porte físico, né? Então, assim, não dá para você cobrir 350 páginas digitais assim, com alegria nessa história, mas foi um excelente evento aí como contexto. Ok, Caio Camargo, este é o Varejo Cast, GPS NRF, tá certo? Edição final aqui com o resumão do que essas 3 figuraças aprenderam e refletiram ao longo desses 6 dias da NRF de número 110. Não precisa nem ser muito criativo ou pensar muito para não dizer, olha, certamente a pandemia foi o destaque do evento, né? Agora, nós falávamos aqui antes que, paralelo à pandemia, há a questão da aceleração digital, né, como centro também das discussões. E aí eu queria agora passar nesse bloco com esse tema, começando com você, Ju. Olha, muito legal falar sobre isso, principalmente quando a gente fala sobre visual merchandising e design de varejo, né? Design de loja, design comercial, assim. Porque a aceleração, né? A pandemia, ela trouxe essa aceleração e ela fez com que os clientes, né? As marcas, no geral, elas começassem a rever a estrutura da empresa, né? E eu percebi uma mudança muito grande, né? Através das palestras, inclusive, até sendo diretora criativa de uma empresa, começaram a confiar e deter as informações de pessoas que têm esse know-how. Então, foi muito impressionante, assim, a busca, e nas palestras ficou muito claro isso, assim, o quanto esses líderes tiveram a capacidade de se reinventar e estudar, entendeu? Entender informação. E também se abrir para testes, se abrir para fazer coisas novas, para entender o que está acontecendo, sendo que antes, né, as empresas elas eram muito mais rígidas e duras para testar um trabalho diferente. E também nessa questão da aceleração digital, eu percebi que a gente sempre fala de omnichannel, né, em estrutura de loja, e o Caio com certeza vai complementar muito mais, mas em termos de design de loja, a gente vem sempre tentando essa implementação dentro de loja, e a gente começa a perceber que o omni hoje é uma realidade, né? Então, já não é mais a tendência, né? É a pendência que o Fred sempre diz. E foi muito ruim em termos do que a estrutura, né, da pandemia social que ela causou, mas em termos dessa reflexão para design de loja, para aceleração no digital, foi muito importante quando a gente fala no quesito de design, e depois eu consigo te contar um pouquinho mais dentro dos insights que eu tive no design. Ok, Ju. Fred, eu queria... Bom, pandemia é um assunto que a gente também passou, né? O nosso programa, o 30 na Quinta, nasceu na pandemia, e a pandemia foi o destaque o ano inteiro de todos os nossos episódios. E eu queria agora a tua observação sobre pandemia, você que, enfim, tem lido muito sobre o tema e encontrou na NRF. E aí, essa pegada de propósito, de pessoas, né? As publicações que você fez no seu Instagram, falando sobre pessoas, sobre esse novo planeta que possivelmente poderemos ou não herdar, enfim. Traz agora a tua visão, fera. Porque o grande negócio que a gente, quando fala em
um novo ano, e alguns falam como o ano passado foi um ano tão ruim, né, do ponto de vista de perdas, dores, e desde perder vidas a negócios fechando, né? Então, tem negócios que ainda vão fechar. Então, a gente tem aí, para mim, esse é um ano que não é um ano para esquecer, é um ano para renascer, né? Então, os negócios que fecharam, as pessoas que tiveram que fechar esses negócios vão pensar em novos negócios e aí vão ter que ter esse para trás aí de aprendizagem, né, de, poxa, colocar em prática. Os negócios que sobreviveram precisam passar, né, começar esse ano numa nova versão, fazendo essa reconfiguração para 2021 e daqui para frente. E, por isso, a base para isso tudo é o propósito. Até recentemente postei que o propósito é o novo digital. E por que o propósito é o novo digital? Porque quando a gente começou a falar de transformação digital mesmo, né, não o termo não existia ainda, mas de digital, de tecnologia muito forte e tal, foi mais ou menos em 2010, 2011. Né? Então, nós estamos falando aí de 10 anos. E já estava lá no roadmap, né? Já estava lá as coisas acontecendo em digital e tecnologia. Quem investiu desde cedo, né, que aí é uma das coisas que a gente viu como uma das habilidades do líder daqui para frente, o líder do agora e o líder do futuro, é a antecipação de tendências, é saber em que tendência apostar, o que eu devo apostar meu tempo, dinheiro e energia. E aí, quando a gente pensa nas empresas que apostaram desde o início, quando surgiu algo inesperado, e esse algo inesperado forçou o digital a acontecer, quem já estava preparando ou preparado conseguiu entregar uma experiência digital mais rapidamente. E isso, em muitos casos, impactou no resultado dos negócios. No caso agora do propósito, a gente vai lá na frente olhar para hoje e quem começou a trazer as temáticas do propósito, valores, entender que esse consumidor está comprando não só o que você vende, mas o que você defende. A gente viu várias pesquisas durante o evento falando que cada vez mais a escolha vai ser baseada nas marcas que estejam em consonância com os meus valores e minhas crenças, que comprar é um ato político, que não é só o que você vende, é o que você defende, trazer temáticas para que o negócio seja um negócio com diversidade, diversidade pelo caráter humano, mas também diversidade pelo caráter econômico, porque empresas diversas, com olhares diversos, olham com muito mais amplitude os problemas e conseguem entregar para a sociedade soluções muito mais inclusivas, impactantes, amplas, logo aumentando seu potencial econômico, trazem inclusão para o negócio, fazendo com que esse ambiente de negócio seja menos tóxico, mais seguro para os diversos recortes de diversidade, gênero, raça, PCDs e todos os diversos recortes que a gente tem. Então, você conseguir incluir, ter diversidade, olhares diversos, mas ter também um ambiente seguro e com equidade. Então, isso aí vai ser fundamental para que também, além das pessoas comprarem nesse negócio, as pessoas também, os melhores talentos, quererem trabalhar nesses negócios. Então, a hora de começar é agora. Né? E aí vale muito essa questão de entender essa questão do que é o propósito, né? Que tem a ver com diversidade, inclusão, equidade, sustentabilidade do meio ambiente, sustentabilidade do ser humano, né, a sua saúde mental, relacionamento e tudo. Então, isso é muito importante ser trabalhado e a hora de começar é agora. Ok, Fred, obrigado. Então, vamos aqui com o Caio. Uma vez eu escutei que... Cara, o discurso do Alecrim foi tão longo que eu já nem lembro a pergunta. Eu trouxe nesse bloco NRF, pandemia e aceleração digital. Mas tem uma coisa que eu vou logo adiantando aqui, que é o seguinte: uma vez eu escutei, foi do Murilo Gun, ele dizendo assim: eu adoro morar no Brasil, porque quando eu quero ver o futuro, eu pego um avião, vou lá em Londres, fico 15 dias, mergulho naquilo, volto e vejo o que vai acontecer. Você é o cara da tecnologia, a NRF sempre traz o que o varejo vai espalhar pelo mundo. Seria o ápice, né? A bala de prata para muita gente, né? Pode até demorar a chegar, mas vai chegar por aqui.
né? E eu não quero falar agora de ir lá buscar, tem receita de bolo, vamos aplicar em todos os negócios. Não, isso aí vai ser tema de um próximo bloco, mas eu quero trazer a tua visão dessa coisa da aceleração digital, se mais do que nunca isso foi uma tônica extremamente forte por todas as peculiaridades de 2020. A aceleração digital ela passa a ser o único caminho, né, cara? Brincadeiras à parte com o Alecrim, mas ele colocou muito bem. Quem estava um pouquinho mais adiantado colheu mais frutos mais rápido. Agora, é óbvio isso nessa história, né? Mas de fato é que o digital ficou como um caminho prioritário para todo mundo, porque não tinha outro caminho, né? E a gente fala que a questão não é ser digital, é ser disponível para o cliente. Se o cara tiver um telefone que funciona, já é bom caminho, não precisa tanto do digital, né? Mas quando a gente pensa em escala e igualar a venda que você fazia com equipe, com loja grande e tal, de fato, você precisa pensar em caminhos aí de escala digitais. Acho que o que você trouxe quando você falou do Murilo Gun tem uma parte bacana para a gente trazer essa pauta, que é exatamente isso. Há alguns anos, né, quando você ia num evento internacional, tinha muito dessa percepção, mas o que acontece lá vai levar uns 2 anos para acontecer aqui, né? Vai levar um tempo para chegar até aqui. Vou trazer a tendência antes de todo mundo, né? Olha só, pessoal, de fato, a percepção que eu tenho cada vez mais nítida nessa história é que no mundo conectado, globalizado, como a gente está nessa história toda, hoje, vivenciando isso no dia a dia, ficou meio que flat, né? Ficou meio que plano esses problemas e tal. Então, o que a gente percebeu muito lá é que o varejo em si teve exatamente os mesmos problemas, soluções parecidas, né? E que, de fato, servem como exemplo para o hoje, né? E não para o futuro. Muita coisa que a gente está vendo é exemplos que muita gente pode se inspirar para fazer no agora, né? E por conta da condição da própria pandemia, que ela aconteceu ao mesmo tempo para todo mundo da mesma maneira, né? Com intensidades diferentes, né? De acordo com o país, o tamanho de contágio e tudo mais, mas quase todo mundo, quando eu digo todo mundo varejo, sofreu bloqueios, restrições, lockdowns, etc. tal, e buscou o apoio no digital, buscou o apoio nesse tipo de canal para tentar reverter. Então, muita coisa que aconteceu lá, de fato, nesse momento, serve imediatamente para o que a gente pode aplicar aqui. Ok, meus amigos, vocês estão ouvindo esta edição mais do que especial do GPS NRF. Este é o Varejo Cast. Nós estamos Fala a verdade, está quase escapando 30 na quinta quando você fala. É isso mesmo. Eu vou logo dando spoiler aí, nos próximos dias teremos de volta o 30 na quinta. Se você ainda não conhece o 30 na quinta, são 30 minutinhos com notícias das semanas mais quentes no mundo dos negócios, em especial do varejo, comentadas por Caio Camargo e Fred Alecrim. E a edição 2021 já começa, tá bom? Já começa. Mas este é o episódio GPS NRF, episódio final. E agora a gente vai entrar no bloco talvez o mais longo de todos, que é o bloco dos insights. Por quê? Os meninos, vocês tiveram a capacidade de se reunir e vocês se complementam. São diferentes. Exato. Que se complementam. E o que vocês têm a oferecer agora, dentro do programa de hoje, talvez seja a cereja do bolo, né? Os insights de cada um de vocês, na ótica, no segmento de cada um de vocês. E eu vou começar com você, Fred, o cara das pessoas, o cara da liderança, o cara que vai trazer essa visão aí do humano para com o humano, para depois a gente passar ali pela Ju, chegando até o nosso homem técnico comercial. Fred, os principais insights da NRF para você. Bom, primeiro a importância do líder, né? A liderança como fundamental nesse momento tão de transição, vamos dizer assim, né? A gente viu uma palestra que a pessoa disse que a gente está saindo de um lugar de medo para um lugar de esperança. Eu acho que é isso, a gente está aí nessa... Acho que foi a pessoa da WGSN que falou, esqueci o nome dela agora, mas foi bem bacana quando ela falou isso, porque... André alguma coisa, eu também esqueci o sobrenome dela agora. Caio. E, então, Andréa Bell. É isso aí. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho esperança e a liderança aí é fundamental e os talentos, as pessoas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma frase que diz que o líder ele tem que ser um eterno estudante e que a gente está aprendendo em tempo real. Então, uma situação como essa, muita gente nunca tinha passado por isso.
e daí a liderança ter a capacidade de desenvolver e trazer um método de gestão ágil que possa entender que o mundo mudou, olhar para dentro da empresa e entender a essência e identidade da empresa e ver qual é a maneira mais rápida e eficaz de responder para a sociedade, impactando positivamente a sociedade e ganhando dinheiro com isso, né? Então, abraçando os dois mundos. Então, esse é o principal ponto, aprender em tempo real, velocidade e agilidade da liderança em fazer essas adaptações, né? Então, para isso, importantíssimo, né? O quanto mais diversidade, inclusão e equidade dentro dos negócios, mais gente talentosa vai ser atraída e, a partir daí, com essa gente talentosa, diversa e um ambiente seguro, desenvolver quais são as novas habilidades de hoje e do futuro, que aí é o outro insight para eu encerrar esse momento, que é exatamente o seguinte, qual o papel do vendedor numa loja física que tem muito de digital, né? Esse digital que a gente fala, o omnichannel, tudo isso, a gente tem o omni-consumer, que é o consumidor omni, e a gente vai ter o vendedor omni, né, também. Então, o cara que está ali na loja, mas ele está com um celular, com um aplicativo, ele também está no perfil da rede social da marca, fazendo ali um shelf stream, né, fazendo um ao vivo, divulgando os seus produtos. E então, assim, isso são habilidades que o líder vai preparar aí uma trilha de conhecimento, né, já vai olhar para isso lá na contratação. Então, cuidar da cultura do negócio, cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Lembrando que durante a pandemia a gente teve um índice altíssimo de ansiedade e depressão entre as pessoas no trabalho e cabe ao líder também cuidar dessa saúde. Então, novas habilidades, ambiente inclusivo, diverso e equidade, capacitação dentro dessas novas habilidades, o novo papel das pessoas dentro de loja e a liderança como um fator fundamental e foco nas pessoas. De certa forma, Fred, ouvindo você, eu fico aqui pensando, a ratificação de muito do que você passou o ano falando, né? Eu estou aqui, você falando, eu falei, mas peraí, mas isso é o Fred Alecrim no 30 na Quinta. Esse é o Fred o ano inteiro, né, cara? 2020 inteiro, Fred. E, Luiz, por isso que eu falo que sempre que ele é um grande mestre e futurologista, porque é muito impressionante, assim. São 3 anos só que eu tenho de NRF, mas é muito impressionante, porque eu acompanho também o trabalho do Fred há muitos anos, e é impressionante. Eu volto do NRF e falo, puta, o Fred já falava disso, cara. Eu não vou te contar nada, mas ainda da PepsiCo lá, que falou a frase do líder estudante, ela escuta o 30 na Quinta, ela mandou um recadinho pra gente aqui. Não, e um detalhe interessante, até quase que o final da fala dele, nós fizemos um evento aqui para uma loja aqui de Natal, uma loja muito bacana, e parecia que eu estava vendo ele palestrando lá. O evento foi em dezembro, né? Nós tivemos o prazer de estarmos juntos lá. Mas agora, vamos então, saindo aqui do propósito das pessoas, dessas considerações do futurólogo Fred Alecrim, e vamos aterrissar aqui na Ju com os seus insights. Certamente teremos agora os insights mais profundos, porque ela preparou com muita cuidado aí. Senta que lá vem a história. Senta. Senta, exatamente, né? São 5 pontos, mas é bem interessante da gente falar, porque todo mundo pergunta, qual que é o design do futuro? Qual que é a loja do futuro, né? Então, todo mundo fala de design. Oi, Fred. Qual que é o design do futuro? Qual é a loja do futuro? Ótima pergunta. Então, eu vou te responder que não é o do futuro, é o do presente, né? A gente não fala mais sobre futuro. Pela primeira vez, foi o que o Fred já tinha comentado antes, o Caio também, e volto aqui para complementar, principalmente falando de design, né? Qual que é o do presente, gente? Significa o quê? É o do hoje, né? E o primeiro insight, que acredito que todo mundo está querendo saber, é sobre a loja física, né? E essa loja física, ela existe? Então, a gente até falou, ela resiste, né? Existe. Ela resiste, portanto, ela existe. Sim, só que ela vem com um formato, né, diferente. Por quê? Primeiro lugar, experiência, né? As pessoas, elas como comportamento humano, a forma como ela existe, ela precisa ter esse relacionamento, ela precisa ter esse contato.
Então, ela já está muito conectada, né? E ela quer, neste momento, viver essa experiência. Então, como o Fred disse, né? Serviço é a nova experiência, a personalização é muito importante, e mais do que nunca, quando a gente fala de experiência em loja, é o storytelling, né? Então, você precisa contar uma história, envolver esse consumidor. Outro ponto da loja que resiste, né? Ela precisa ter o omnichannel, porque ela já vem de uma conexão, né? De uma comunicação digital. Então, quando ela está ali naquele ambiente físico, ela se conecta com a marca, então ela vem de fora da loja para dentro. Então, a gente está falando que o omnichannel também, ele aumenta e dá uma pluralidade para estoque, para comunicação, para facilidade de compra, porque mesmo a pessoa estando em ambiente físico, ela quer ter a mesma facilidade do digital, né? E aí, o terceiro ponto, dizendo sobre essa loja que resiste, é sobre sustentabilidade, né? Porque antes a gente falava só sobre sustentabilidade falando de planeta, de materiais que são aplicados e a forma como a gente vai fazer isso. Mas agora a gente aprendeu, né, com essa NRF, como o Fred disse, sobre o capital humano, sobre a transparência nos ciclos e a importância desse design e comunicação dentro do ponto de venda. Porque quando a gente fala de design comercial, a gente leva todas as informações de marca para esse ponto de venda, né? Não é só sobre a estética, né? E eu vou entrar sobre isso. O segundo ponto é a experiência digital. As marcas estavam relutando muito em como aplicar essa experiência digital ou não querer investir na experiência digital. E assim, nós somos digitais mais do que nunca, né? A evolução, o Caio vai falar sobre isso, sobre essa evolução que a gente teve. Então, o consumidor, ele busca uma inspiração para iniciar sua jornada de consumo, né? Então, e ele quer um futuro possível quando ele entra num ambiente físico. E a novidade, que é através das técnicas de implementação de visual merchandising, vai fazer com que ele se conecte com a marca. Então, a experiência digital é a conexão entre marca e consumidor. Então, ele não só tem a capacidade de aumentar essa venda ali em loco, no físico, mas como criar e consolidar essa imagem de marca. Então, tem que existir a experiência digital. Quando a gente fala de digital, que aí a gente vai no terceiro insight, é sobre o olhar digital. As pessoas estavam super acostumadas com a vitrina virtual, né? Então, o que é a vitrina virtual? É ali o device, é o celular, é o tablet, é o computador, mostrando, né, essa comunicação do estilo da marca com aquela vitrine virtual. Só que agora as pessoas vão buscar essa vitrina real, né? Porque essa jornada de passear e olhar vitrinas faz parte do nosso comportamento, né? É uma necessidade social. E ele vai interagir dessa mesma forma. E a gente vê aí uma tendência muito forte, que só grandes marcas de tecnologia e que tinham grandes investimentos faziam, mas assim, a tendência para isso, peguem papel e caneta, muita vitrina com movimento, muita iluminação, QR codes, realidades aumentadas, projeções, e quando você não pode investir nessa parte ainda de tecnologia, nesse momento que você está fazendo a reestruturação, vem a importância de temáticas cotidianas com um apelo sentimental grande, porque vai fazer essa conexão de forma emocional do consumidor com a marca. Então, se você não fizer um apelo por uma conexão através da tecnologia, você consegue aí, através desses sentimentos. E na palestra do Pinterest foi muito legal que eles falaram sobre isso, né? Pequenos momentos de grande amor. O Pinterest, ele conecta as pessoas por isso, porque é aquele pequeno momento que ela vive, mas que ela tem um grande sentimento e ela começa a enxergar de uma outra forma e até um futuro possível. Bom, quarto ponto, para não alongar, já que a gente está falando de digital, então, falando qual é a loja do presente e a loja do futuro, porque a gente tem que falar do amanhã, não é? Não tem como a gente não pensar no amanhã, principalmente nesse design, quando a gente trabalha com grandes redes de loja, o que a gente vai propor e qual que é o próximo passo. E a loja do futuro é o poder transacional do digital, que é isso que o digital constrói, trouxe para a gente, mas unir esse poder do transacional digital para a experiência física sensorial. Então, unir esses dois dentro do ambiente físico. Então, essa é a loja do futuro, essa tem que ser a loja do presente, é o que com certeza as marcas vão investir.
E quinto, não menos importante, e que na internet, a gente comentando, tanto nos podcasts quanto lá na internet, é a questão do ético criar um novo estético. Porque quando a gente Bonito isso, fala... hein? É bonita essa frase, cara. Vou anotar aqui. Mas é verdade, porque quando a gente trabalha com design, a gente olha muito para as artes, né? E as artes, a base, né, da arte é sobre os movimentos, né? Do comportamento humano, essa reflexão e tudo mais. E quando a gente fala de um novo design, de uma nova estética, sem dúvida nenhuma, é tudo que o Fred já disse. É sobre essa nova ética. Então, a gente começa, sim, a pensar em sustentabilidade, porque antes a gente falava sobre sustentabilidade, como eu disse, só sobre o planeta, então agora a gente fala do planeta por uma questão de sobrevivência. Hoje a gente já fala da importância de compreender isso como nós, humanos, agentes transformadores, então a gente fala de sustentabilidade humana, né? E essa transparência é muito fundamental, né? Então, como que a gente vai encontrar esse equilíbrio, principalmente falando de marcas de moda, né? Então, tá aí a busca entre bem-estar, saúde mental, segurança física e digital, partindo para um novo posicionamento ético, que é o que vai redefinir essa nova estética, que é esse novo design que a gente vai trabalhar a partir de agora. Uau! Uau! Muito bom. Uau! Quase uma enciclopédia Barça. É vero. Eu falei, eu já crivei aqui, ó, cravei aqui, crivei, ó, cravei. Cravou, Aqui, ó, crivou, papel e caneta crivou. na mão, por favor, porque realmente foram 5 insights dos melhores. Parabéns, Ju, valeu demais. Eu acho que parou aqui ou voltou? Como é que é? Me Não, expliquem. tá tudo certo. Segue o jogo, Então, segue o jogo. Segue o jogo. E por falar em jogo, você que está chegando agora no nosso jogo, estamos aí acabando mais ou menos o primeiro tempo, daqui a pouquinho teremos o segundo tempo desse GPS NRF, essa edição especial do GPS NRF, é a edição de encerramento, né, aqui dentro do Varejo Cast. Bom, a Ju trouxe agora os insights que ela percebeu, os mais importantes, e agora nós vamos para o cara da tecnologia, para o cara do técnico, para o cara do comercial. Estou também muito curioso, Caio Camargo, para ouvi-lo. Rapaz, o bom da NRF é isso, né? Eu tenho gente trazendo insights fantásticos, a gente ainda tem conteúdo para continuar falando muita coisa aqui ainda, né, cara? Isso é o bom da NRF, isso é bom ter um time desse assim, né, reunido para poder extrair o máximo, cara, desse evento, né, cara? A gente se desdobrou aqui, de fato, para tentar acompanhar tudo que foi possível acompanhar para trazer para vocês. Cara, eu vou puxar uma questão que o Fred falou. O Fred trouxe questões importantes sobre liderança, né? Obviamente, quando a gente fala de aceleração digital, tem 2 drivers, né? Tem o drive da liderança, que o Fred colocou muito bem os temas aqui, e a liderança teve que agir por conta da transformação do consumo, né? O consumo, com a loja fechada, foi migrar para outra coisa. O consumo é igual um rio, né? Se você fecha um lugar, a água começa a correr para o outro lado, né? Mas a partir do momento que o consumidor começou a correr para o outro lado, a liderança teve que ter empresas ágeis, né? E muito do que o Fred falou, né? De o líder que está aprendendo real time, o líder estudante e tal, é um pouco da resiliência, aquela palavrinha que a gente trabalhou muito ao longo do ano e tal, para as empresas terem processos mais rápidos. E, cara, só para colocar uma cereja no bolo da liderança, assim, foi um termo que um cara da Chewy, o presidente da Chewy, que é uma empresa de pet center, pet stores, né, coisas para animais e tudo mais, trouxe, cara, que eu achei fantástico. Que ele está falando que toda essa jornada cria o que eles chamam de business atleticism, né, que é o atleticismo de negócios, vamos dizer assim, atleticismo empresarial, atleticismo na linguagem, né, no dicionário lá, é a capacidade nossa de correr mais, pular mais, né, ter o esforço atlético nessa história toda, né, e é muito disso, né, como é que as empresas conseguem fazer, além do que elas conseguem fazer, tendo times mais preparados, lideranças mais preparadas, processos mais preparados e baseados principalmente em pessoas. Então, só para colocar, porque não dá para falar de tecnologia sem pensar em pessoas, tá? Eu vou falar muito de tecnologia, mas pessoas é parte essencial para fazer isso que eu coloco aqui como máquina, como sistema rodar, tá? E um tema muito bacana aqui para abrir essa história foi o Niraj Shah, da Wayfair, cara, que é um player digital, trouxe lá, que ele trouxe a mentalidade, ele falou, cara, a minha empresa,
é uma tech company, é uma empresa de tecnologia. Então, é um drive interessante você entender que o varejo, né, que já está numa escala digital, já está com negócios consolidados no mundo digital, já deixa de ser um varejista, como a gente entende, e começa a ser uma empresa de tecnologia. E por que o cara traz esse termo, né? Falou, cara, um terço do time dele já está relacionado a desenvolvimento de software, analista de dados, suporte técnico, que são áreas de empresas de tecnologia, né? Então, se você pegar e comparar isso com movimentos como Magazine Luiza, B2W, Mercado Livre, né? Você pode olhar essas empresas como varejo, né? Na casca, mas na essência essas empresas hoje já são empresas de tecnologia. Então, um passo futuro das empresas grandes, e aí eu não digo que é um passo de futuro, mas é um passo de quem já está numa escala digital, é deixar de se olhar como varejista e começar a olhar como empresa de tecnologia. É como se olhar a Amazon hoje e você até compra livros, mas você não enxerga ela como livraria, né? Ela é uma empresa de tecnologia, né? Então, é bacana a gente ter esse olhar que o varejo passa a se enxergar como tech company, como empresa de tecnologia. Até eu não gosto de usar termos em inglês, mas às vezes fazem sentido nessa história. A Ju estava falando um pouquinho de experiência, cara, e um termo que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para esse primeiro bloco dos insights, cara, é o live selling, né? A gente falou muito na pandemia, canal digital, para onde eu vou, e o tal das lives, né? E depois o live commerce, que é você vender através da live, foi muito utilizado aí nesse final de ano, né, por muitas empresas. Embora a gente já trouxe isso várias vezes no 30 na Quinta, quem acompanha a gente já debateu muito o tema, o que é feito no Brasil ainda não era live commerce, porque o live commerce trata-se de você comprar dentro da plataforma que você está assistindo. Puxar um QR Code de uma live que você está assistindo para ir comprar em um outro site não é um live commerce. É um live commerce improvisado, mas não é um live commerce na essência, né? E esse termo do live selling foi bem legal, esse termo, porque quem trouxe foi Stella Lauder, que é uma empresa de cosméticos, né, de beleza e tudo mais, mas ela traz dois drivers quando ela fala de live selling, né? O live commerce, que de fato é você trabalhar o live, o massificado, né, cara, aquele ao vivo para 200 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né, e você ter exposição, lançamento de produtos. Mas tem uma outra área live delas, que é o live consultant, que é o expert de beleza, trabalhando one-to-one, um a um, né, com a pessoa, ajudando ela a escolher a melhor maquiagem e tudo mais. Cara, e eles conseguem vender até 3 vezes mais do que o ticket médio nesse one-to-one, nessa conversa, tá? Não é uma conversa facilmente escalável, mas mostra um cenário. E só para complementar aqui, aí teve a Shop Shops, que é uma empresa chinesa, nesse mesmo painel que estavam falando desse live selling, mas só para você ter uma ideia, é uma empresa que hoje já faz lá na China, mais de 700 eventos por mês, cara, de live commerce. Então é uma coisa que está crescendo abruptamente, já é responsável quase 20% do varejo digital da China, já está conectado a live commerce, tá? Então a gente não passou por essa febre ainda, nós vamos passar ainda, esse negócio vai vir forte em 2021 e deve seguir como tendência para trazer um pouco o que a Ju falou, tá? Tem muito dessa ponte que foi tratada, né, da loja física, ela vai herdar algumas coisas da loja digital, né? A personalização, eu vou falar aqui alguma coisa desse termo, mas a loja digital precisa imediatamente trazer alguns aspectos dessa compra presencial, um pouco dessa compra, de deixar de ser o transacional que a Ju trouxe, para ser um pouco mais uma compra de experiência também no digital, tá? Já que você falou... Oi, diga, Fred. É uma coisa meio paradoxal, né? Mas é interessante. Na compra física, na loja física, você tem o social commerce, na essência. Você vai com os amigos, você, né, se diverte, se entretém. Já no digital não há o social commerce na essência. E você está ali naquele momento. E o que a turma está tentando desenvolver é exatamente isso. Né? Uma das coisas do comprar na loja física é você poder estar lá com os amigos, com as amigas, ir junto e tal. E aí falta um pouquinho disso também, né? E baseado exatamente no que você está colocando, cara, um termo que aí é um pouco dessas questões que a gente acaba trazendo na nossa leitura e a gente criando nossos termos, né? Ju, você já falou shelf string, que você vai acabar explicando mais para frente, tal, que tem a ver com live commerce. A Ju falou da ética e um termo que eu estou trazendo aqui para vocês, e não é um termo dito na NF, mas é uma conclusão nossa aqui, é o termo da loja ciborgue, né? O ciborgue na história em quadrinhos, nos filmes lá, né, de super-herói e tal, o ciborgue é aquele ser, né, vamos dizer assim, que ele tem
partes biônicas, né? Como se fossem robôs para meter mais força no braço, mais velocidade nas pernas, né? Mais agilidade nesse processo, ou seja, questões além do humano, né? Usando automatização, mas ele mantém normalmente a essência que nos quadrinhos é a alma, o coração, né? Tal, humano, né? Nessa questão, né? A prerrogativa humana, a essência humana mantida, né? A loja física, ela está herdando do digital tudo o que é processo automático, tá? Então a loja Ciborgue, ela tem muito disso, ela usa a tecnologia para escalar negócios, para ter mais resultado, para conversar com mais gente, né? Para você melhorar, reduzir custo, melhorar processo, porém ela mantém a essência dela do atendimento personalizado, humanizado, o one-to-one no máximo possível, tá? Então, esse conceito de loja, o Alecrim trouxe uma vez um termo, e a gente estava debatendo exatamente quando eu trouxe esse termo de loja mutante, né? Mutante, se eu pegar o paradoxo do quadrinho, quem gosta de quadrinho assim como eu vai entender essa história, o mutante, ele nasce mutante, né? Ele é rápido, ele se adapta rápido, mas ele é orgânico, né? O que a gente está falando aqui é que a tecnologia é necessária para uma nova escala de negócio, ela se faz necessária, tá? Só que você tem que manter esse aspecto humano debaixo da camada nessa história toda, tá? E esse papo de trazer tecnologia traz um outro termo bacana para o pessoal ter no bolso ali de termos de NRF, tá? Que é um termo que eu escutei da DXC, que é uma empresa de questões digitais, de design digital, que ela traz um tema de Right Sizing Retail, tá? Que é um termo onde a gente usa algoritmos e questões de tecnologia para deixar a loja o mais enxuta possível, o mais corretamente dimensionada. Daí vem right size retail, tá? Corretamente dimensionada. Então não tem mais aquela história de você ter uma baita de uma área de loja acima do que aquela demanda de mercado, acima do que você precisa, com muito mais gôndola, equipamento, produto do que você precisa. Redimensionar o estoque correto, o tamanho de loja correta, para o público adequado, para aquele consumo adequado, né? Isso, no momento que a gente vive hoje, é de vital importância, tá, para o negócio. É trabalhar de forma enxuta, o mais enxuta possível. Eu sei que todo mundo está tentando fazer isso, né? Quer descobrir mais do que o seu 80-20 do Pareto, mas é o 100% dessa atividade nessa história toda, né? Nessa história. E acho que esse right size retail tem um terminho que a gente vai escutar mais sobre ele, tá? E eu acho que ele é tão importante hoje como ser um mini canal, na minha opinião, tá? Outro termo muito forte, Facebook, né? Trouxe um termo chamado Discovery Commerce, tá? Que é o comércio, o varejo de descoberta. O que significa isso? Você, caro amigo ouvinte, já se pegou navegando na sua rede social favorita e, de repente, aparece um produto que não é o produto que você estava buscando, que você não tem interesse de compra, mas ele desperta a sua atenção, né? É um calçado, quando você não pensava em comprar um calçado, de repente parece um calçado que lhe agrada, né? Vá lá, esse é o Discovery Commerce, pessoal. E aí a frasezinha que a Karen Tracy do Facebook usou para definir o Discovery Commerce está aqui, ó. Não são os consumidores buscando os produtos, são os produtos buscando os consumidores, tá? É inverter a roda do e-commerce. E trouxe vários insights bacanas disso, né? A gente tem essa questão de meter lá o e-commerce como um catálogo online de produto, achar que as pessoas têm que entrar e clicar. E se o Facebook trouxe essa inovação do produto e buscar o consumidor, ao invés do consumidor buscar o produto, o Pinterest, né, que a Ju já trouxe essa história, a Canine, do Pinterest, trouxe um termo bacana, que é exatamente isso, o e-commerce, gente, tem que ser mais do que aquele catálogo com botão de compra. A gente tem que começar a redesenhar o que a gente entende como comércio digital, como varejo digital, como e-commerce, tá? Muita gente pensa no Pinterest, tá? Se você nunca acessou o Pinterest, ele baseia-se em fotos, assim como o Instagram também, tá? Mas ela é muito utilizada hoje por artistas, decoradores, tal, esse nicho de mercado que atende. Mas vamos lá, no caso do Pinterest, ele tem um público muito específico. Vamos supor, você quer fazer o quarto do seu filho, remodelar o seu quarto ou o quarto do seu filho, né? É difícil você entrar numa loja de imóveis e começar a buscar a cama ideal. Você quer ver um conjunto de um quarto bonito, bem decorado, para você se inspirar nele, né? E é muito disso que ela fala. Muita gente começa a jornada de compra buscando, antes de produto, inspiração, tá? E a inspiração, depois que eu entendo o que eu quero como inspiração, eu vou buscar os produtos que atendem aquela inspiração. Também é uma outra maneira da gente melhorar essa experiência de compra no digital, tá? E para fechar minha roda... Oi, diga. Na loja física, o Pinterest é o que Ju faz.
que é o VM. Exatamente, é o que o VM faz, cara. É o VM Visualizar a digital. loja de uma forma que seja inspirador. Exato, e é muito fácil de entender essa realidade, é só você pegar as grandes marcas de sucesso, porque é o que a gente fala, visual merchandising, né, que são técnicas visuais, ele é uma mistura de técnicas, né, de venda por metro quadrado versus experiência por metro quadrado. Então, uma forma de você modular a loja em vários espaços justamente para contar essa história, que é o que o Pinterest faz. Estamos falando de VM virtual, então, no final das contas, né, cara? Olha que coisa bacana nessa discussão da gente aqui, né? É VM isso da... virtual, é exatamente isso. Exato, e essa, inclusive, é uma pauta muito grande entre o mercado de visual merchandising, de que até que ponto a gente realmente consegue fazer VM virtual, porque até então o visual merchandising sempre foi uma ferramenta para físico, né? Então, sabendo que a loja ela é ciborgue agora, como é que a gente faz? No digital, VM... eu acho que está matada a história no Pinterest. Vê se faz sentido, Júlio. Porque, na verdade, o que o pessoal está tentando encaixar talvez seja o VM virtual numa loja que ainda é um catálogo. A jornada de compra está sobre produtos, né? Eu acho que é mudar o drive da loja, ou pelo menos você ter uma hot page, uma coisa assim, uma página destacada, um spin-off da tua página, que esteja inspiracional, né? Porque misturar os dois, de fato, é um universo um pouco mais complexo, né? Exatamente. São desafios, mas que, ao mesmo tempo, para quem projeta a loja, é sensacional, porque você só vai abrindo possibilidades. Exatamente. E só para fechar a roda aqui rapidinho, só para fechar meu tema aqui, personalização. Caio, de novo esse tema, mas todo mundo já falou disso também. Sim, gente. Mas a gente está falando aqui das experiências digitais no físico no digital, que também é alguma coisa que você já escutou, mas essa é uma demanda reprimida, tá? O que está acontecendo hoje com o universo das coisas aqui, o varejo, e nós vamos falar um pouquinho dessa história do futuro e o que fica na pós-pandemia, mas existe, né? Todo mundo está no digital, está tendo algumas experiências digitais, muita gente gostava da experiência na loja física e está encontrando alguma frigidez ou uma loja mais fria no digital, e assim, vai pedir a personalização, vai ser demandado a personalização, e muita gente está tendo experiência de fidelização e personalização no digital. Quando voltar para a loja física, vai demandar isso, tá? Então, personalização. E não é personalização, botar uma lantejola na camiseta, tá, pessoal? Não é isso, não. Mas é entender o consumidor, né? Oi? Isso que você falou é customização, é diferente. Que a gente fala personalização, o cara acha que é mexer a barra da calça 2 centímetros para cima, né, cara? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Teve um movimento da música mineira, muitos anos atrás, chamado o Clube da Esquina. Sim. E eu estou me sentindo no clube da esquina do varejo. Meu amigo. Porque, meu amigo, aqui é um negócio vocês agora ingressaram assim numa matrix intelectual, filosófica, que só você que está curtindo o podcast hoje aqui, o Varejo Cast, vai embarcar conosco. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agora já do meio para o fim. Próximo tema é uma palavra assim, também que ganhou muita força no ano de 2020, legacy. Vamos falar sobre legado, sobre o legado pós-pandemia. Que será que é pós? Enfim, a gente ainda está na pandemia, então o legado de todo esse movimento. E eu quero saber de vocês, eu vou começar com você, Caio, o que fica? Aliás, Caio, você já falou muito agora, deixa eu ir lá para a Ju, então. Inverte, eu vou ser segundo se quiser, vai. Tem bastante tempo para falar, mas vamos puxar. O que é que fica? E também vamos falar sobre o papel da loja. Vocês já falaram muito sobre esse tema, né? Mas trazer assim, de maneira mais objetiva o papel da loja. Então, de uma forma geral, deixa eu resumir. O legado pós-2020, tá? Porque a pandemia não passou ainda. O que fica e qual é o papel da loja? Sem dúvida nenhuma, assim, o que fica é essa relação. O Fred vai falar mais disso, com certeza, a relação entre pessoas, mas, de novo, também não tem como falar de tecnologia, não tem como falar de design sem falar de experiência, sem falar de pessoas. Então, a saudade que as pessoas estão de se relacionar, né? Que é esse social commerce, né? Que o Fred havia dito, das pessoas quererem estar na loja, né? Então, a gente descobriu a necessidade e o quanto as pessoas desejam uma loja física. Então, se existia alguma dúvida, ela morreu, definitivamente.
Então, a loja física ela é presente e ela é futuro. Então, estamos em pandemia ainda e as pessoas querem se relacionar. Então, assim, invistam em loja, né? E o que a gente pode... E o papel da loja, sem dúvida, é levar a comunicação da marca para as pessoas e através dos produtos. E isso é fundamental à experiência. Ok, olha, engraçado, Fred. Às vezes a gente precisa ir no futuro para dar valor ao passado, né? Você tem essa pegada, você tem escrito sobre isso também, né? Eu lembro no meu programa de rádio você fala muito sobre isso, assim, de voltar às origens, voltar ao passado, né? Redescobrir algumas coisas, enfim. Com a palavra, Fred Alecrim. Bom, primeiro, questão de legado, eu vou focar no... assim, uma vez eu vi uma pessoa dizendo que a diferença de herança para legado. Herança é o que você deixa para as pessoas e legado é o que você deixa nas pessoas. Então, o legado nas pessoas é exatamente esse cuidado, né? Ir além do vender o produto, mas se preocupar muito com o impacto desse produto. Então, a gente tem visto um crescimento muito grande dessa questão do fazer o produto para durar, para ter vários donos. A gente viu isso aí, por exemplo, a IKEA está melhorando a qualidade dos seus produtos para que esse produto possa se mudar com você para vários lugares e que ela possa ter vários donos, né? Então, isso a empresa está preocupada com o que ela vai deixar para as pessoas, né? Aliás, nas pessoas, que é o legado, a preocupação, é um mundo melhor, é um sentimento melhor. Então, as empresas perceberam que elas são parte disso, que isso é uma responsabilidade delas, tanto para dentro das suas equipes, quanto para fora, o impacto delas no mundo, né, de fazer menos essas campanhas pontuais e ter um marketing transversal que, depois de olhar para dentro e identificar a essência do meu negócio, eu consiga colocar na minha comunicação para o mercado a essência do meu negócio, esse meu propósito, por que eu existo, o que eu defendo. A gente está vendo aí, por exemplo, uma campanha lindíssima da Avon, que foi lançada junto com o início do Big Brother Brasil desse ano, uma campanha belíssima mostrando que a empresa defende, né, a diversidade, a beleza de ser quem você é, né, e o produto feito para todas as pessoas, né? Então, isso aí é muito bacana. Então, a gente começa a ver isso, eu acho que esse é um grande legado, sabe, Lula? E em relação ao papel da loja, poxa, mudou e vai mudar muito. O que o cliente quer não mudou, mas a forma de entregar o que ele quer é que mudou, certo? O cliente continua querendo a mesma coisa. Então, a loja é uma ferramenta importantíssima nessa entrega, né, de atender a necessidade do cliente. E aí ela vai entregar de várias formas. Enquanto ela antes era só uma loja que vendia produtos, agora ela vai além de produto. Ela é um centro de abastecimento, ela é um centro de entrega, ela é um centro de você pode comprar online e escolher se vai pegar dentro da loja, se você vai pegar na calçada, se você vai pegar... se você vai receber em casa. Então, a loja passa a ter um papel fundamental nisso. Como também a loja passa a ser um estúdio, né? Porque essa questão do live stream que o Caio falou, que aí eu trouxe para a nossa... embora seja um termo em inglês, porque eu fui, né, conjecturando e pensando um monte de coisa, mas eu peguei exatamente para esse nosso pequeno varejo que não tem nem o orçamento e ele quer começar nesse live commerce, nesse comércio ao vivo. Eu chamei de shelf stream, né? Que você pegar o seu celular e fazer uma selfie com shelf, mistura selfie, o shelf é prateleira, né? Então você pega a prateleira, mistura com selfie, então você está com o seu celular, e o streaming de você fazer a transmissão, né? Então, esse shelf stream você pega o seu celular, abre o seu WhatsApp e manda aquele vídeo do que você tem para vender na loja. Então, a loja passa a ser um estúdio. Então, se você pega as ferramentas de VM que a Ju faz muito bem, monta aí um cenário, a loja passa a ser estúdio, passa a ser cenário para o seu shelf stream. Ou seja, você vai fazer muito ao vivo de dentro da loja com o que você tem. Não precisa ser a ferramenta clicável do Alibaba, do AliExpress. Você que é pequeno, é seu celular na mão,
e a ferramenta é o Shelf Stream. Você vai lá e você vai filmar para botar no Instagram, você vai filmar para botar no YouTube, você vai filmar mandar para o seu grupo do WhatsApp, e aí para pagar, manda aquele velho e bom link da Cielo, bota a transferência via Doc, TED, Pix. Link da Links aqui, tem o Links também. Tem a QR link, Code da Links. Momento, merchan. O grande lance é fazer e começar. Então, o Shelf Stream é isso, né? Então, eu acho que esse papel da loja, para terminar, como é que vai ser a experiência? Para mim, sabe, Ju, a gente estava pensando assim, como é que é esse negócio de digital e tal? Uma coisa que eu vi é que cada vez mais as pessoas vão usar o seu celular dentro de loja. Não só para pesquisar, mas, por exemplo... Sem dúvida, Fred, sem dúvida. A Macy's fez parceria com o Google para que você use toda a tecnologia embarcada do Google dentro do aplicativo da Macy's para você fazer pesquisa por voz, onde está o produto, o que combina com o quê. Então, você usa a ferramenta o Google Maps dentro da loja para se localizar e o trajeto, para saber o que tem, onde está, se tem no estoque, se não tem. Né? Então, o Walmart mudou o aplicativo todinho para ser igual à loja. Então, eu estou com... E quando você entra no Walmart, as novas lojas do Walmart, tem dizendo assim, abra o aplicativo no seu celular para que sua experiência seja ainda melhor, porque, além de tudo, o cara tem cupons de desconto dentro do aplicativo, dentro da loja, ele pode ver qual o preço do produto, ele pode fazer listas, e ele pode comprar e pagar dentro do aplicativo e mandar entregar em casa. Isso, Ju, eu estou chamando, eu acabei me inspirando, né? Saiu hoje eu estou me inspirando numa peça de teatro fantástica off-Broadway que eu assisti há uns 3, 4 anos, chamada Sleep No More, que foi a peça mais fantástica que eu já vi. Sleep No More é o seguinte, a audiência, o público assiste com a máscara e não pode falar nada, só quem fala são os atores, mas é em 3 andares de um hotel antigo e a gente decide que atores a gente vai escolhendo. Então, tipo assim, para você ver tudo, você tem que ir lá umas 20 vezes. E o nome desse teatro é teatro imersivo. E aí eu estava vendo assim que a experiência agora vai ser uma experiência imersiva. O cliente ele vai estar com o aplicativo na mão, vai estar dentro da sua loja e ele vai definir como ele quer pagar, como ele quer comprar, qual vai ser a experiência dele, qual vai ser a jornada dele. Então, eu estou vendo essa nova experiência como experiência imersiva que está muito mais na mão do consumidor. Você desenvolve a jornada, dá os caminhos e ele decide como ele quer fazer. E isso Ai, desculpa, Luiz. Não, pode falar. Isso é sensacional, porque muitas vezes quando a gente projeta uma loja, a marca faz todas essas aplicações num formato de loja que a gente chama de flagship store, que é o quê? A nave-mãe, a loja principal. Só que é muito importante a gente pontuar aqui, Fred, que todas essas adaptações e modificações não só mais para uma flagship store, é para todas as lojas, né? Então, você tem que saber desdobrar isso e fazer essa comunicação e que tudo isso aconteça em toda a sua rede de loja, não mais só numa flagship store, porque a gente acaba vendo isso numa Nike do Sorro, né? A gente acabava vendo isso sempre como um ponto para ser realidade. E agora o que é importante as pessoas entenderem é que isso precisa acontecer na rede inteira, não é só mais na flagship store, porque isso é uma realidade para todos os públicos e em todos os lugares. Olha, vou meter meu dedo aqui no debate, porque voltar ao shelf streaming, porque, Fred, eu queria só um exemplo, vamos dar um de Rick Chester aqui, pega aqui a minha visão, vê se está certo. Eita, grande Rick, abraço para ele. Olha só, aqui em Natal tem um bairro chamado Alecrim, a gente brinca muito, se não acha no Google, acha no Alecrim. Então, Alecrim está para Natal, assim como a 25 de março está para São Paulo. E aí, nesses bairros, é comum você ver a figura do cara do microfone na mão que fica gritando as ofertas. Nesse shelf streaming... Celular. Vamos levar isso para o micro e pequeno agora, que nos ouve aqui. É ligar o celular, é o live do Instagram, com o microfone na mão, e deitar e rolar. É por aí, Fredão? É uma adaptação disso daí, sim. Né? Ao invés de eu estar falando para a rua, né, eu estou falando para a rede, né, para a minha rede, na plataforma que eu escolher, que pode ser, por exemplo, a turma usa muito o WhatsApp, né? Aquela atualização ali do WhatsApp ali, que você tem como se fosse o stories do WhatsApp, você tem vídeos que você pode postar. Então, imagina, eu tô na loja e, poxa, gente, hoje eu vou falar dessa camisa aqui. E aí aparece lá outro funcionário já vestido.
que harmoniza, olha esse look aqui que você pode usar na praia, tal, 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 tal. E aí, gostou? Ó, tô postando aí, embaixo desse vídeo aí, vai o link na sequência. Você posta no grupo lá ou na lista de transmissão do WhatsApp, já põe o link de pagamento com preço, ou manda aquele PDFzinho que também tem no WhatsApp com o catálogo. Ó, e tem outros, tal, tal. Pode levar para a loja ou pode levar para o link lá de pagamento. E depois você decide aí como é que vai mandar. Vai usar o Uber para entregar, que o Uber tem agora, né, aquele serviço de entrega, vai usar o Rappi. Velho, você vai usando o que tem para entregar o que o cliente quer, né? O que muda é a forma. E tudo isso vai começar, ou seja, a originação desse fluxo começa com um shelf stream. Boa. Maravilha, maravilha. Muito boa essa viagem do Alecrim para 25 de março. Caio Camargo, agora, Caio, a gente ainda está na mesma pergunta aqui. Vamos lá, em legado, né? No Legacy, legado, com os seus legado, bonito, viu, cara? Legacy é outra coisa, cara. Vamos lá. papel da Cara, loja, por aí vai. eu acho que eu estou muito na pegada quando a gente fala de legado, né, cara? A gente está numa pegada muito próxima. Bora falar de tecnologia, mas eu acho que eu comecei abrindo o tema aqui e falando que de fato tem esse cansaço do digital, né? Então, de fato, ok, correu todo mundo pro digital, as compras digitais explodiram, né? Às vezes o cara tá vendendo 2, 3 vezes mais do que vendia no digital e tudo mais, tal, mas a gente sabe que muita gente de fato tá carente, né? De gente. Tem uma frase que eu estou usando aqui, que pessoas precisam de pessoas para continuarem a ser pessoas, né? As pessoas querem estar próximas umas das outras, querem voltar a ter contato, né? Estão cansadas, a gente está vendo aí segurar o pessoal, né? No momento que a gente ainda precisa conter os ânimos da galera aí em festa, reunião e tudo mais, é cada vez mais difícil, porque de fato as pessoas estão cansadas de estarem isoladas, né? Então isso vai, né, dar um novo movimento e uma nova importância para a loja física, como teatro, como ponto de experiência, essa série de questões aí que o Alecrim colocou, né? Para complementar meus amigos aqui, para não estender muito o tema, a única coisa que eu queria puxar mais aqui do que eles puxaram, tá? Um papo que eu escutei, olha só, da Weight Watchers, que é a Vigilantes do Peso, tá? O equivalente a Vigilantes do Peso aqui no país, né? E o papo ali, cara, que eu acho que é uma questão que está crescendo muito, tá? Mais do que ter clientes, você começar a pensar em ter comunidades, tá? Empresas que estão sabendo criar comunidades, aí vão ver até o pessoal de Natura, Avon, que sempre teve lá as revendedoras, as consultoras, e essas criam pequenas comunidades nos seus hubs, né? É um jeito mais fortalecido de você melhorar a fidelização, né? De você melhorar o relacionamento, entender o teu consumidor, né? E aí o pessoal lá da Weight Watchers, né, no meio da pandemia, já estavam para fazer isso, mas eles aceleraram o processo, como todo mundo acelerou muita questão, e lançaram a WW, que é o Weight Watchers 360, né, que era uma plataforma que tem lá conteúdo, coaching, conectividade, uma série de ferramentas ali para atender, né, o pessoal que estava fazendo lá o regime do Vigilantes do Peso, né, mas de uma forma um pouco mais 360. Então, aquele cara não é só lá fazer o programinha e comer adequadamente, mas ele precisa de gente, ele precisa de assistência psicológica, médica, tal. Então, eles criaram uma comunidade e as pessoas trocando experiências, né, durante o isolamento sobre isso. Isso fortalece com que as pessoas não saiam, né, não mudem de negócio. Então, empresas que conseguirem, por exemplo, se é uma loja de esporte, né, você pode se envolver na cidade que você está e criar uma comunidade que discuta, se reúne para fazer corrida junto, né? Se você é uma pet shop, né, pode criar lá a comunidade ali, pai de dog, pai de cat, pai de gato, né, cara? Aquelas coisas que o pessoal fica brincando na internet para as pessoas discutirem, fazerem brincadeiras, mandarem fotos, né? Mas você sai do senso comum de ter clientes e começa a construir comunidades. Eu acho que isso é um ponto muito importante e quem tinha isso, ou quem começou a fazer isso, vai encontrar resultados mais sólidos aí, anticrises, tá? Porque aí qualquer tempestade aí que aconteça, a comunidade se segura, é um ponto importante ali. Acho que, dado o que meus amigos colocaram, eu acho que eu vou ficar só com esse ponto nessa questão de legado, cara, tá bom? Ok, meus queridos. Opa, deixa eu ver aqui. Tô no ar, porque, Tá sim. olha, esse episódio, assim, já estava a discussão aqui no chat, se vai ter capítulo 1, capítulo 2, do capítulo final, porque o negócio aqui tá quase Tá The longo. Crown. 4 temporadas, o negócio aqui tá. Ó, a gente sempre deixa para o fim o que é o melhor, né? A melhor parte vem no final. E agora a gente vai falar sobre visão de futuro. Qual é a Maravilha. visão que vocês têm do futuro? Do que vocês. Uma das coisas legais assim que eu vejo em vocês, a gente falava isso nos bastidores, é o fato de que vocês, ao longo da caminhada, da jornada, e hoje, sobretudo hoje, vocês estão não só
explicando a palestra, mas criando os links necessários para quem está do outro lado agora nos ouvindo ou nos vendo. Né? Isso eu acho fundamental, porque, como nós falávamos, né, cara, não tem receita de bolo, né? Sim, não tem. Não tem Então, receita de bolo, não tem bala de prata. Porque eu acho que tem muita gente que vai para eventos assim e olha, não, a solução é essa, e não é bem assim, né? É preciso... Fred, fala. Um exemplo claro disso, ó, o Caio falou aí sobre uma palestra que a pessoa chegou e disse assim, né, toda empresa é uma empresa de tecnologia, a minha empresa é uma empresa de tecnologia. No outro dia, teve um cara que falou assim, o que é que sua empresa é? Uma empresa de moda, a gente não pode esquecer que a gente é uma empresa de moda. É moda. Ele falou exatamente o contrário, né? Então, assim, o que ele quer dizer é assim, bicho, a nossa essência é moda, nós somos moda, agora a tecnologia vai nos ajudar. Agora, dizer que eu sou uma empresa de tecnologia porque eu tenho 50% da minha força de trabalho, engenheiros, softwares e tal, isso pode desviar o foco. Esse é o olhar do cara, que é diferente do olhar do outro que disse a minha empresa é uma empresa de tecnologia. Veja que são dois olhares diferentes, embora os dois investem muito em tecnologia e entendem... E a gente pegou uns 10 olhares diferentes para condensar tudo isso, né? Diga-se de passagem. A gente juntou várias pessoas falando, às vezes, a mesma coisa para desenhar um caminho aqui para a maioria, né? Exato, e que seja condizente com o mercado nacional, que é isso que é mais importante, porque a gente viu muito case, muita informação, só que não adianta trazer essa informação para cá, sendo que você não consegue aplicar e também não tem nada a ver com o comportamento, né? Mercado brasileiro não é para qualquer um, não. Aqui tem algumas peculiaridades que só tem aqui de fato mesmo, né? E que nós evitemos também a chamada obesidade mental, né? Nossa. Fredão, vamos começar com você então, vamos falar de visão de futuro. Cara, o futuro é o seguinte, né? Eu vi aí que a bola de cristal deu tilt. Não, tá tudo ok, segue o jogo. Então, assim, a bola de cristal deu tilt. É muito difícil a gente dizer o que vai acontecer, por isso que é importante. O nome GPS surgiu por causa disso, porque a gente percebeu que com tantas variáveis, com tantas incertezas, com tantas coisas que podem acontecer que não estão no nosso radar, ao invés de ter um mapa, ao invés de trabalhar planejamento para médio e longo prazo, eu tenho que ter uma ferramenta importantíssima chamada GPS. Eu acordo e diz assim, para onde é que eu vou apontar hoje? Para onde é que eu tenho que ir hoje? Então, os planos são cada vez mais plano de ação, curto prazo, essa mentalidade startup de fazer o mínimo produto viável. Então, você tem uma ideia, tem que colocar ela em prática rapidamente, construir junto com o cliente, porque quando estiver pronto, o cliente já está lá, a comunidade já está pronta, já tem as pessoas. Então, eu acho que é isso aí. O futuro é você ter o seu GPS calibrado todos os dias, todas as semanas, definir a direção, tem que estar ali ajustando se aquela direção ainda é válida, se ainda é para ali que você tem que ir, ou se você tem que mudar. Daí a agilidade de mudar rápido, né, essa direção, como também a agilidade de entender o que está acontecendo para saber se precisa ou não mudar. Então, eu acho que o futuro é esse daí, né? Porque o que vai acontecer na prática depende também de empresa para empresa, de você nunca abandonar a sua essência, entender quem você é, o que você quer representar, para poder, a partir daí, entregar a melhor experiência, né? Então, eu acho que é isso. Por isso que, para mim, a NRF foi dividida em duas coisas, basicamente. Aceleração de pendências, né? A gente viu aqui vários casos que não são novidades, porque a gente já vem falando aí o ano todo no Treta na Quinta, mas a gente já vem falando muito antes. Por exemplo, o Caio falou de comunidade. Eu me lembro, no início da década passada, Don Tapscott, que escreveu o livro Exato. Economics, para mim, uma das melhores palestras da NRF até hoje. Então, no início da década passada, ele falou assim, na palestra na NRF, se a sua empresa não tiver uma comunidade, ela não existirá como marca. Então, olha o que o cara fala. Então, isso quer dizer a importância do que Caio acabou de falar. Mas faz mais de 10 anos isso, né? Exato. Olha, a conta está chegando, né? E a conta chegou, né? Exatamente. Então, essa questão de que o futuro, como diria os amigos da Baiana System, com a banda baiana que eu adoro, né? O futuro não demora, né? O futuro não demora, o futuro é amanhã. Então, pensa no futuro amanhã, né? O futuro amanhã, e aí? E depois de amanhã, né?
Então, para cada dia, você vai tentando fazer essa calibragem, por isso que a gestão vai ser cada vez mais importante. Então, para mim, o que eu tenho que falar de futuro é isso. Você prepara para o hoje, tem o passado como referência, né, não como permanência, tem que se livrar, né, do que não serve mais, está toda hora fazendo... Porque pensa o seguinte, se os softwares têm suas versões, por que as empresas não têm que ter suas versões? Então, a cada momento, eu tenho que estar recalibrando. Vem cá, essa funcionalidade que eu tenho aqui ainda serve? Né? Ainda nos atende, ainda atende o cliente? Não. Então, elimina aquela funcionalidade e traz outra. O que eu chamo de funcionalidade em software pode ser, por exemplo, produtos, pode ser serviços, pode ser um novo tipo de elemento dentro da cultura, valores. Então, tudo isso aí são coisas que podem surgir e mudar dentro da nova versão do seu negócio, que tem que estar sempre sendo atualizado. Então, resumidamente, o meu futuro é o seguinte: a sua empresa precisa estar constantemente em modo upgrade. Tá? Então, esse é o negócio. Bem, modo beta. Assim falou Zaratustra? Não. Assim falou o Nostradamus do varejo, Fred Alecrim. Não, o cara falou em modo beta, eu diria até, aprendi com o Edmu, essa não é nem modo beta, é modo better. É melhor a cada dia, modo better. Modo better, gostei, boa. Caio, a sua visão de futuro, fera. Cara, tem algumas coisas aqui que foram meio que endereçadas aqui que eu achei bacana destacar, tá? E eu vou destacar pouco, vou ser breve. Algumas coisas que o Fred falou, muita coisa que se fala há muito tempo, parece futuro ainda, mas é que elas levam um certo tempinho. Uma das coisas que me chamou a atenção foi esse papo que está para acontecer no Brasil daqui 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, de 5G, tá? E quando chegar ao 5G, isso nós estamos falando do futuro do varejo, depois da pandemia lá na frente, né? Esse futuro lá na frente. Depois que o 5G chegar, nós vamos ter casas mais inteligentes, né? A gente já está começando a brincar com Google e Alexa em casa, tá? Mas daqui a pouco praticamente qualquer eletroeletrônico que você vai ter na tua casa, geladeira, aspirador de pó, né? Como já começa a acontecer, inclusive, para alguns, vão estar ligados a algum tipo de inteligência, né? E o que acontece nessa história toda, né? Você pega a tua geladeira, né? A tua geladeira vai começar a ser autoabastecida, né? Hoje, você, se quiser fazer uma compra, olha o momento que a gente está na pandemia, né? Se você quiser fazer uma compra no mercado, você cata um aplicativo, olha que faltou a cerveja que você gosta que esteja na geladeira, você ainda precisa pedir essa cerveja pelo aplicativo, esperar entregar na tua casa naquele momento que já acabou o produto, né? E aí você repor o produto na sua geladeira para você degustar no seu momento de lazer. O fato é, se você quiser ter meia dúzia de cervejas na tua geladeira sempre, você vai programar para aquilo, e a partir do momento que você começar a ter menos latinhas, uma nova compra vai ser restabelecida. Já está começando a ter alguns ensaios disso que não é com 5G, com processo de assinatura, produto de limpeza e tudo mais, mas é o fato que nós vamos ter cada vez mais comunicação dos eletroeletrônicos com indústrias e varejistas, tá? Fazendo esse autoabastecimento. Então nós vamos ter autoabastecimento da indústria com o varejo, mas muito autoabastecimento da nossa casa, ou seja, né, do varejista com o nosso lar. Isso, num futuro próximo, e é por isso que eu trago esse tema aqui, porque é uma coisa a se pensar para pouco tempo, então quando chegar e água batendo no bumbum, vai faltar pouco tempo para fazer alguma coisa, mas vai levar a gente a começar a ter um novo pensamento de qual que é o relacionamento eu como varejista ou como indústria que eu vou ter com o consumidor, uma vez que é uma questão de autoabastecimento, né? Como é que eu vou fazer ele experimentar uma cerveja diferente se ele sempre tem a reposição da mesma cerveja na casa dele, né? Então tem algumas prerrogativas importantes aí para a indústria e para o consumo. O papo bacana desse assunto é que na pesquisa que foi trazida pela Michelle Evans lá do Euromonitor, né, 27% dos consumidores conectados lá que fizeram parte dessa pesquisa já desejam ter autoabastecimento em suas casas, né? Então já tem uma fatia grande. Outra coisa legal que essa discussão vem e volta nesse momento que a gente está de pandemia, de aplicativo e tal, é esse papo de drones. Quem me conhece sabe que eu sou um cara super cético nessa relação. Eu acho que dificilmente você vai pedir uma pizza e vai chegar via drone. Imagina trocar todos os motoboys da tua cidade por drone, né, cara? Não funciona. Vai bater drone para todo quanto é lado, vai ser uma loucura essa conversa, né? Mas
O fato é que as pessoas estão cada vez mais receptivas a esse modelo de drones, né? Esse mesmo estudo da Aeromonitor, por exemplo, trouxe que 44% das pessoas já estão abertas ou dispostas a receber suas mercadorias por drones, gostariam de receber ou de ter esse tipo de serviço. E olha que coisa engraçada, meus amigos. Na China, ao contrário, apenas 5% da população não tem interesse nesse tipo de entrega. 95% da população tem interesse nesse tipo de entrega. Então, lá que normalmente nos últimos anos, antes de pandemia, a gente via como um grande centro de tendências, mais do que os Estados Unidos, né, nessa história toda, né, lá fora, sei lá, na China você vê que tem esse preparo digital, esse universo está bem mais adiantado do que aqui, né? Um outro papo que eu vou trazer, cara, e só para fechar como cereja do bolo e tecnologia, né? No mundo onde a gente ficou em casa, usou digital, buscou experiências, a gente trouxe esse tema aqui para vocês, né? Essas questões dos provadores virtuais, né? De experimentar de forma virtual produtos, serviços, tal, vai fazer cada vez mais sentido. Isso também foi acelerado, tá? E isso é desde você estar lá na loja física, você não precisar pegar um vestido e no espelho virtual provar, como ter esse mesmo tipo de experiência na tua casa. Aí a Lululemon, tá, trouxe uma experiência que eu achei fantástica, que é um espelho, tá? É um espelho que você compra esse espelho, é uma startup que a Lululemon comprou. A Lululemon, para quem não conhece, é uma marca focada em yoga, né, em um lazer um pouco mais tranquilo nessa história toda. Oi? Marca canadense. Marca canadense, exatamente. Mas tem essa pegada mais de yoga, tal, esse tipo de esporte, mas você compra um espelho por módicos $1.500, que mesmo para os Estados Unidos é caro, certo? Multiplica aí por quase 6 para você saber quanto custa essa conversa toda. E esse é um espelho que, quando desligado, funciona como espelho na tua casa, mas quando ligado, similar ao que você já deve ter visto aí nos videogames com câmeras, etc., tipo o Kinect, alguma coisa assim, né? Você tem aí um professor ensinando você a fazer yoga, a fazer alguns exercícios e tudo mais, e um coach para você, para te treinar enquanto você está em casa, né? Esses são alguns caminhos de futuro, meu amigo Luiz Henrique. Ok, Caio, muito obrigado. E vamos então, portanto, a você, Ju, a sua visão de futuro de tudo que você viu na NRF de número 110. Muito legal, obrigada. Bom, eu estou me sentindo honrada de encerrar, né, falando sobre visão de futuro. Poxa vida, passamos por pessoas, né, passamos por tecnologia e falar visão de futuro do design, né, eu amo uma frase do grande mestre Fred Alecrim, que ele fala: estamos vivendo um momento de crise de conexão e significados, né? E o design tem muito a ver com isso, gente. Quando a gente fala de design, por quê, gente? Porque o design, ele define a jornada de consumo e consumidor. Então, Muito ele é a bem. base de tudo quando a gente fala de ambiente físico de experiência. Então, anotem isso no caderno de vocês. Já repostei. Já está anotado. Postou hoje isso no seu Insta, eu já repostei. Muito bom, porque as pessoas me perguntam, né, qual que é a função do design, né? Então, para quem não sabe, o design ele define a jornada do consumo e do consumidor, né? Então, você vai atrair através desse consumidor e o futuro, a minha visão de futuro disso, né? Sem dúvida nenhuma, é sustentabilidade, assunto que todo mundo passa por cima, faz um greenwashing, cuida 10% aqui, aplica os outros ali, mas no fundo está todo mundo ali usando porcelanato, a tinta que não é a base de água, né? Não existe. Então, assim, futuro, gente, 100% sustentabilidade, não tem conversa. Sustentabilidade humana, assim que a gente já falou, o Fred também, mas sustentabilidade, gente, no processo do design. Então, assim, bioconstrução. Qual que é o futuro aí no design? Bioconstrução. Então, tudo que for natural, né, biodegradável, reutilizável, reversível, vai ser o futuro do design. Tá aí, então, com essas palavras, eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Considerações finais, afinal de contas, vocês estiveram juntos com muita gente ao longo, eu soube que a audiência no podcast foi a melhor e maior possível, foram 6 dias de dedicação, porque quando eu falo em dedicação, não é o fato só de assistir, mas, sobretudo, depois parar e, naquele mesmo dia, passar a visão de vocês por muito tempo através dos podcasts que vocês criaram e chamaram de GPS, né? Gratuito, prático, simples, GPS NRF 2021.
a promessa Mas de um evento. vamos quebrar o protocolo, Luiz, eu vou quebrar. Fred, quantas pessoas assistiram? Quase 7 mil, é isso aí? Reproduções em 2 semanas, está chegando 7 mil. 7 mil Quase reproduções. 7 mil visualizações, meu amigo. Não é pouca coisa não, cara. Pode seguir. Tá aí, então. Recado final de cada um de vocês. Caio, você que quebrou o protocolo, portanto, volte ao protocolo dizendo o seu recado final, as suas considerações. Cara, eu queria agradecer essa parceria, essa oportunidade e fechar com essa cereja do bolo ainda, tá com você, com a gente nesse time aqui. Luiz Henrique, você é um cara muito especial, moderando a gente, cuidando desses leões aqui, nessa história toda. Cara, muito obrigado por participar desse final de jornada com a gente, para a gente continuar o 30 na quinta, a partir daí, semana que vem, já começar esses motores a ligar. Vou deixar aí para o Fred falar nessa história. Fred, muito obrigado pelo convite. Ju, foi um prazer fantástico estar contigo nessa jornada. Vamos fazer muita coisa junto. E muito obrigado a você, gente, que deu feedback para a gente, participou com a gente, conectou com a gente. A NRF é um evento que, de fato, faz parte aí de quem é do varejo, que tem DNA de varejo. Quem não conhece a NRF precisa conhecer. Para muita gente é a bússola, é o norte, né, do que vai acontecer, do como é que a gente vai remar aí ao longo do ano. Num ano onde a gente nasce um ano e começa um ano com muito mais pergunta do que resposta, faz todo sentido estar ancorado aí onde você tem grandes debates, mais do que ser um evento em Nova York ou fora do Brasil e tal, mas de fato é uma grande reunião de grandes debates, de grandes pessoas que estão liderando as empresas, e isso ajuda a gente a formar opiniões de futuro nessa história toda. Então, queria deixar aqui mais, sobretudo aqui, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui nessa jornada. O feedback de vocês foi de suma importância, os elogios, as críticas a gente recebeu, mas assim, a audiência foi acima do esperado, fantástica. Muito obrigado a todos vocês mesmo. Só para fechar, não podia deixar de esquecer, agradecer ao pessoal da Links aqui, que me disponibilizou aqui para a gente estar fazendo essa cobertura incrível aqui com todos vocês. Maravilha, maravilha. Opa, tô aqui. Então, vamos lá, Ju, suas considerações finais deste episódio de número 13, não é isso, do GPS, gente? É 13, né? Exato. Minha consideração final é, por favor, criem design com propósito e que gere experiência. É só sobre isso. Design com propósito que gere experiência. Ok. Opinião minimalista da nossa querida Ju aqui. Muito obrigado. Fred Alecrim, você é o mestre dos magos. Vamos voltar ao parque agora com as palavras finais de você. Bom, cara, primeiro agradecer ao Caio por ter aceito o convite, né? Foi assim, como 30 na quinta, né? Tipo, vamos gravar? Vamos lá? Vamos fazer quando? Rapaz, vamos gravar hoje, né? Então, assim, a gente estava nessa, vi assim, vai começar a NRF, queria fazer uma coisa assim, diferente, mas que fosse pouco parecido com o que a gente vive lá, tentar trazer para o pessoal um pouco, porque o que a gente fazia, Lula, para explicar rapidamente, é quando a gente vai para lá, que a gente vê as palestras, depois, no mesmo dia, lá, muitas vezes no próprio Centro de Convenções, a gente faz o chamado wrap-up, que é o resumão mesmo, onde cada um vai falando seus pontos, e ali a gente cria uma inteligência coletiva, né? A gente, diversos olhares, aquilo que a gente está falando de diversidade, faz com que a gente perceba pontos que a gente não percebeu, e a gente soma a inteligência e os olhares diferentes, criando um novo olhar, criando uma nova inteligência. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um pouco disso aqui. Então, agradecer demais o Caio por ter acreditado nesse projeto. E enquanto está todo mundo fazendo sincronamente, fazendo em vídeo, a gente apostou em outro canal que é podcast, em assíncrono para o cara assistir ou ouvir quando ele puder. Isso vai ficar disponível, tá? O cara pode baixar, né? Então, isso foi muito bom. Então, agradecer o Caio, agradecer a Links, né, por ter disponibilizado esse grande profissional, o Caio. Então, bom demais. Agradecer, poxa, a outra pessoa fantástica, né, que é a Ju, veio também trazer esse olhar assim, fantástico do visual merchandising, que é tão importante nesse novo papel das lojas. E aí... Gente, eu sou chorona. Eu nem comecei o processo agradecendo, porque eu já fico assim me tremendo inteira em pensar que é o último episódio, né, desse GPS, que eu já estou ansiosa para ano que vem. E assim, né, o Caio, a gente trabalhou, né, Lula, nós três o ano todo, né, então a gente já
assim, pô, Caio, tal, e ele topou. Aí quando eu falo, pô, será que a Ju, tomara que a Ju top, tomara, ela é fantástica, eu queria trabalhar junto com ela nisso, até porque a Ju, foi com ela que eu fiz a minha última apresentação presencial pré-pandemia. A gente fez um workshop juntos em São Paulo, ela trazendo a experiência dela na Euroshop, que é uma puta feira bacana que tem na Alemanha, que acontece a cada 2 anos, e ela fez a parte dela e eu fiz a minha da NRF. Então, a gente fez 2 pós e um só em São Paulo, e foi o último evento antes do lockdown, né, daquele primeiro lockdown que houve. Então, eu falei, pô, vai ser massa, a gente vai começar o ano juntos. E aí ela topou, e aí ela trouxe esse olhar assim, fantástico, com a brasilidade que ela tem no trabalho dela. Então, agradecer a ela, a VMSP, esse olhar também dela, que só fez abrilhantar mais ainda o nosso GPS aqui, com suas, né, seus comentários perspicazes, né, Lula? Então, eu me sinto muito honrada, muito obrigada, de coração. Assim. Nossa. Agora é para a vida toda, hein? Tem mais 100 anos de GPS pela frente. E assim que puder, a gente vai fazer um desses ao vivo e em cores, né? Se Deus quiser. Lula, e agradecer hoje a você, especialmente, parceiraço de 30 na Quinta, que também, de última hora, pô, foi ideia do Caio. O Caio jogou lá no, pô, seria uma boa trazer o Luiz Henrique. Eu falei, vou lá, tomara que ele tope. Então, pô, muito obrigado por vir trazer sua competência, cara, sua generosidade, para mediar aqui nós 3. Então, muito bom. Para mim, 2 palavras para você que está nos ouvindo. Primeiro, agradecer você que nos ouviu, que acompanhou, que compartilhou, que deixou comentário. Obrigado de coração. Espero que o nosso GPS tenha te ajudado aí a dar o norte para o seu negócio, né? O seu norte, lembra, é o seu norte. E, para mim, as 2 últimas coisas que ficaram, como eu falei, aceleração de pendências. Então, a partir de agora, acelera as pendências. Que pendências têm que ser zeradas no seu negócio? E, segundo, a evolução de consciência. Eleve sua consciência para ter um negócio que seja melhor no mundo e para o mundo, porque isso vai ser importante para os resultados. Eu estou anotando aqui, aceleração de pendências. Afinal de contas, toda vez que eu me encontro com vocês, e agora a Ju faz parte desse rol aqui também de encontros, eu me sinto um Daniel na cova dos leões. Mas dá tudo certo. No final das contas, ele não morre, e, pelo contrário, segue aprendendo e compartilhando, né? Até para usar 2 gerúndios. Uma das melhores letras de Renato Russo, tá no disco 2, Daniel na Cova dos Leões, uma musicaça. Né? E eu finalizei a frase agora com 2 palavras no gerúndio, né? Porque outra frase aqui do nosso Caio Camargo, vivemos no gerúndio e ainda continuamos a viver no gerúndio. Olha, esse foi o GPS NRF, episódio final, por enquanto. Afinal de contas, há um indicativo aí de NRF para o meio do ano e ótimas coisas estão no porvir. Brigadaço, uma honra estar aqui com vocês, uma honra imensa, né? E consideremos ter a Ju lá como um bate-papo também especial com a gente no 30 na Quinta, né? Olha, por que não, né? Semana que vem o 30 na Quinta está de volta, as melhores plataformas aí de podcast, o Fred, o Caio e eu vamos divulgando as nossas redes sociais. Muito obrigado a você que nos ouve até esse momento. O tempo passa voando quando a gente voa no pensamento. Valeu, turma, muito obrigado. Salve, salve, aquele abraço a todos que curtem, continuem aqui curtindo o Varejo Cast, curtindo o 30 na Quinta e curtindo as redes sociais de todos. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.